Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando tudo parece sem saída, Deus sempre encontra um jeito de fazer o milagre acontecer. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existem diversas lutas que elas são somente nossas. Existem coisas que nós não podemos fazer sem que a permissão de Deus aconteça na nossa vida. Talvez uma mulher deseje ter um filho, mas pelos tratamentos humanos e pelas coisas que a nossa ciência conhece, o não do médico está maior do que o sim que está dentro do seu coração. E assim também existiram diversas mulheres na Bíblia. Mulheres nas quais os seus filhos, eles eram frutos das promessas de Deus. Então, naquele tempo, você ter um filho e ter muitas pessoas na sua família era um sinal de prosperidade, de bênção. Então, quanto que não era humilhada uma mulher que não podia ter um filho? Só que a gente encontra homens com promessas de Deus na vida e mulheres que são estéreis. E a promessa de Deus era justamente dizer que daquela família iria se formar uma geração tão grande, um povo tão grande, que seria tamanho tantas estrelas do céu. Então parece que Deus de alguma forma estava brincando com aquelas pessoas. Poxa, você sabe que a minha mulher ela não pode ter um filho e você promete justamente isso, que eu vou ser uma grande nação. Então as promessas de Deus, elas sempre vão passar além das coisas que são possíveis para nós, porque para Deus o impossível, ele não existe. E aqui nós temos que entender o que diferencia as pessoas que alcançam a graça diante de Deus. É a fé. Então eu vou acreditar no que os meus olhos veem, nas coisas que eu imagino ou naquilo que está dentro do meu coração. Porque de alguma forma nós podemos ver além das coisas que acontecem no presente. E ninguém consegue explicar isso. Isso é a fé. É a capacidade de ter a certeza de algo que está além das nossas capacidades. Então sempre que Deus ele promete alguma coisa, aquilo no presente é impossível. E a sua fé se pauta no quê? No sim ou não de um homem ou no sim de Deus que foi dado ao seu coração? Então nós temos que nos aproximar do Senhor, porque essas crianças que elas foram geradas são filhos da promessa de Deus, onde Deus teve que intervir para que a sua história e os seus planos pudessem acontecer. E se a gente vai lendo a Bíblia, a gente nota que no comecinho era algo de família. A primeira mulher foi Sara. Sara não podia ter um filho. A segunda mulher foi Rebeca. A terceira mulher foi Raquel. E a quarta foi Ana. Abraão, através de Sara, teve Isaque. A mulher estéril acabou dando um filho. E o filho desse filho também teve uma mulher que não podia ter filhos. E quando a gente começa a olhar a Bíblia, começa a olhar todas as coisas, a gente vê que essas mães foram elas que formaram a nação inteira de Israel, das promessas de Deus. Se a gente vai lá em Romanos 4, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor, ela diz assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Por isso, ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras,
os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Paulo está contando aos romanos um pouco sobre a história dos judeus, dos hebreus, dos israelitas, a origem deles. Então a gente nota que o pai de todos foi o primeiro a ter fé em Deus. O primeiro que obedeceu àquela voz de Deus quando disse: olha, sai da sua cidadela, sai da casa dos teus pais e vai para aquela terra. Então ele abandonou o conforto do lar. E por que Deus queria tirar ele do meio da casa dos pais dele? Porque ali tinha idolatria, ali eles adoravam outros deuses. E como Deus tinha promessas maiores para ele, ele tinha que ter o espaço exclusivo em seu coração. Então Deus, ele se importa mais que nós obedeçamos às coisas que ele coloca no nosso coração do que propriamente com as coisas que nós achamos que são importantes para Deus. E a palavra fala: Abraão teve fé e esperança. Ele tinha motivo para ter fé e ter esperança? Abraão era uma pessoa jovem, Abraão estava com a vida ganha, Abraão estava tudo certinho? Não. Abraão tinha tudo contra ele, tudo contra, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Uma coisa é você plantar e esperar nascer. A outra coisa é você esperar nascer sem ter plantado. E aqui eles sabiam que o corpo era um limite, que o tempo era a imposição. E eu vejo diversas mulheres, às vezes, preocupadas com isso. Eu preciso congelar. Eu preciso fazer, porque senão não vai dar certo. Sabe? No fim, se o teu filho tiver que nascer, ele vai nascer. E não existe nada que nem ninguém possa impedir disso. Talvez não seja o tempo disso acontecer. Talvez o seu coração não esteja na postura certa, a tua fé não estivesse no lugar certo. Por que Sara pôde dar à luz? Porque Deus estava na vida daquela família. Então é importante que Jesus esteja dentro do casal, dentro da casa. E é uma queixa muito comum, que eu vejo que às vezes um busca e o outro não busca. Talvez o problema não esteja no marido e nem na mulher, mas na pressa de casar, que casa na igreja de Deus, coloca uma aliança perante ao Senhor e faz um juramento. E Deus permanece na igreja e volta um homem ou uma mulher para dentro de casa, não trazendo o Senhor junto a si. Não adianta casar se não for para casar com alguém que creem nas mesmas coisas que você. Salomão, com toda a sabedoria do mundo, ele não suportou viver ao lado de uma pessoa que não tivesse as mesmas crenças e os mesmos valores. E por que eu disse que ele não suportou? Porque no final ele traiu ao Senhor, adorando outros deuses, fazendo altares para outros deuses, tudo para agradar as outras mulheres que eram de outras tribos. Será que valeu a pena isso? Será que vale a pena um relacionamento desse jeito? E eu entendo, a gente vive sem saber o que está vivendo, sem sabedoria, sem motivo, sem nada, porque os outros fazem, a gente acha que é uma tradição e vai só seguindo. Você sabe por que as coisas são assim? Porque a Bíblia está fechada. Porque se nós estivéssemos lendo a Bíblia desde lá do começo, nós estaríamos entendendo como as coisas funcionam e entendendo mais ainda que Deus é o amor. E sem dependência emocional, não fica uma pressão social sobre nós para fazer algo simplesmente por fazer. Depois sobra uma família destruída, filhos sem pai, sem mãe. Alguns pais entregam para a avó, entregam para outro e para um. E eu não culpo ninguém. Porque talvez esse pai, essa mãe não tenha uma estrutura emocional. Porque nós, sem ninguém, já somos desequilibrados. Sem Deus, então, pior ainda. E ter que cuidar de uma outra vida quando a gente não consegue cuidar da própria vida. Então a gente procura alguém que está mais estruturado e talvez essa seja a sua história. E você sofre, poxa, minha mãe me rejeitou.
Sua mãe tomou uma decisão de aceitar que ela não tinha capacidade para te criar. E seu pai também. Às vezes a gente olha e quer esperar um super-herói, porque tem que arcar com as consequências. Às vezes a gente não tem força. Sem Deus a gente não tem virtude, não tem nada. E eu não sei o que você está esperando do seu pai e da sua mãe. Porque enquanto nós não nos convertermos, nós não nos tornamos nem homem e nem mulher. Nós nos tornamos crianças. O tempo todo, egoístas, interesseiros. E é assim que a vida vai desembolando. E um dia você vai se tornar pai, vai se tornar mãe, e talvez você esteja tentando e não esteja conseguindo. Talvez o seu filho seja um filho das promessas de Deus. Se você tem fé para isso, você está de novo pensando, porque Abraão ele já não tinha mais motivo. Então a promessa de Deus era que Abraão seria o quê? O pai de muitas nações. Como dizem as escrituras, os seus descendentes serão muitos. Aí Abraão olha para a vida dele. Ele para e, poxa, tá bom, Deus, você tá falando todas essas coisas para mim, mas eu não sei se você percebeu uma coisa. Abraão tinha quase 100 anos e não tinha o azulzinho para tomar não, viu? Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, ele sabia que ele estava velho, ele sabia que ele estava cansado, ele sabia que a mulher dele também estava velha, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filho. Então assim, ele já estava velho, a mulher já estava velha, isso só por si só já era um impedimento, e ainda, desde a sua juventude, ela não podia ter filhos. E ela não tinha tido filhos. Tanto que para tentar cumprir essa promessa de Deus, olha que solução brilhante. Sai com a minha escrava aqui e tenha filhos com ela. E Abraão fez isso. E hoje nós temos aquela disputa em Israel. Você sabe por quê? Porque um é um filho da escrava, Ismael, e o outro é o filho com Sara, da promessa de Deus. Os dois povos estão sobre o mesmo lugar, guerreando pela mesma terra, porque a origem de ambos começa em Abraão. Então a gente olha e acha, essa Bíblia é tudo mentira. Então, as pessoas elas estão guerreando lá por uma mentira. Quando a gente conhece a história, a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre a nossa origem. Então Abraão, ele tinha motivo para ter fé? Não. Ele tinha motivo para acreditar? Não. Mas ele tinha esperança. Ontem nós falamos que esperança é esperar sem sofrer. Aproveitar as oportunidades, porque dentro de si ele sabia que algo ia acontecer. Porque ele sentia diferente de todas as outras pessoas, porque o Senhor estava com ele. E quando nós sentimos a certeza, nós sabemos que Deus está dentro do nosso coração. Então, ainda que hoje na tua vida, assim como Abraão, você olhe que não tenha nada a favor. Talvez você esteja morrendo de necessidade, não tem nenhum emprego para nada. Não tem uma casa, não tem uma família, não tem um tratamento, não tem um filho, não tem nada. Só que aqui o importante não é a criança, é a promessa de Deus. Então nós temos que consagrar essas coisas ao Senhor. Porque a gente olha que a família de Abraão inteira passou por gerações por essa mesma dificuldade. E todas as vezes quem resolveu o problema foi o Senhor. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em Romanos 4, versículo 20 a 24, a palavra do Senhor ela diz assim: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder. Ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não fala somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Qual era o diferencial de Abraão? Era a fé. Então, o que fez toda a diferença na vida de Abraão? A fé. Como que eu aumento a minha fé? Lendo a palavra de Deus, ouvindo as palavras de Jesus Cristo. Isso é bíblico.
Então a minha fé não aumenta porque eu dou um dízimo na igreja, a minha fé não aumenta porque eu dou cesta básica para pobre, para pessoas que estão em situações de necessidade, a minha fé não aumenta porque eu faço isso. Não são regras que fazem a minha fé. Essas situações, elas acontecem porque nós, inspirados por Deus, decidimos obedecer à voz de Deus, e esse é o comportamento. Porque se eu só imito o comportamento, eu viro um fariseu. Então não é só fazer, mas é quem manda você fazer. Você está fazendo por quê? Você está fazendo porque as outras pessoas estão fazendo? Você está buscando porque as outras pessoas estão buscando? Ou porque aquilo Deus colocou dentro do teu coração? Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos Deus conversando conosco. Deus conversando conosco, o Espírito Santo perto de nós. Espírito Santo perto de nós, pensamentos baseados em Deus, comportamentos baseados em Deus. Sentimentos baseados em Deus. Abraão não perdeu a fé. Então hoje talvez a tua vida não esteja de acordo com aquilo que Deus colocou dentro do teu coração que vai acontecer. E não tem problema, porque a nossa fé é a garantia que aquelas coisas elas vão acontecer. E por que Abraão conseguiu com 100 anos, com um corpo feito morto, com uma mulher que já estava também não podendo acontecer as coisas, viver as promessas de Deus? Porque ele não duvidou. E Deus fala que quem arranca a palavra de dentro de nós é a dúvida. O diabo, ele vem com a dúvida e arranca as palavras. Você quer acreditar em quê? Naquilo que você sente ou naquilo que o diabo fala para você? E o diabo, às vezes, ele vai se manifestar através das pessoas, assim como Deus se manifesta pelas pessoas nessa batalha espiritual. Então nós temos que reconhecer através das palavras que espírito que abriga aquele coração. O diabo não consegue falar Jesus, não consegue dar glória a Jesus. Ele sempre vai falar Deus, Deus isso e Deus aquilo. Quem acredita em outras culturas também acha que o Deus deles é Deus, mas o nosso é Jesus Cristo. A diferença entre nós e eles é Jesus Cristo. O nome que está acima de todos os nomes é Jesus Cristo. O nome que salva é Jesus Cristo. Então, quando você tiver a oportunidade, ao invés de falar Deus, que é normal, vá com Deus, vá não sei na onde, né? Que é a Nossa Senhora, não sei o quê, Jesus Cristo. Esse é o nome de quem confessa que está com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos dar essa glória a Jesus. Não conseguimos. Então, Abraão tinha fé a tal ponto de não duvidar que ainda que o seu corpo velho, que ainda que tudo parecesse contra, Deus ainda ia fazer o que tinha que ser feito. A sua fé o encheu de poder. Então, quando eu creio sem duvidar, isso me dá ânimo, isso me dá poder, isso me coloca no lugar certo, com a atitude certa, independente do que os outros falem. Eu já tive coisas na minha vida, questão de trabalho, as coisas que às vezes eu fico tentando fazer, que demandaram às vezes falhar quase um ano. Você imagina você durante um ano, todos os dias, tentando fazer alguma coisa e aquilo falhando e até que acontece. Então às vezes aquilo que a gente falha, entre aspas, hoje, a promessa não é para ser cumprida hoje, ainda que hoje pareça que não vai ter jeito. Tem uma história que eu espero que algum dia ainda eu possa contar, quando nós estivermos vivendo num país mais tranquilo, que eu creio que eu vou contar, mas no tempo certo, porque as promessas de Deus, elas não falham. Ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza que Deus podia fazer o que havia prometido. O que a gente sempre fala? Qual é o pilar da nossa fé? Ouvir a palavra de Deus, ouvir louvores, porque nós louvamos o Senhor a agradecer tudo que Ele tem feito na nossa vida. E o terceiro, evangelização. Testemunhar o amor de Deus a outras pessoas que não têm a oportunidade disso. Quando você compartilha esse devocional, você está evangelizando. Você não está divulgando a mim, nós estamos divulgando a Deus, porque eu não ganho nada com isso. Então nós temos que ajudar a divulgar. Às vezes você está aí divulgando meme, divulgando coisa que não tem nada a ver, que não ajuda nada com nada.
Eu sei que é importante às vezes a gente divulgar os animaizinhos que estão precisando de um lar, de coisa, mas existe um monte de pessoa que vai ser condenada ao inferno e para você parece que tanto faz. O importante é o cachorro faminto. E eu não estou dizendo que um não seja importante, mas eu estou dizendo que ambos são. Faça os dois, nós temos que ampliar um pouco essa agenda. Às vezes a gente fica muito monotemático. É só meme, coisa e não sei o que, milita só em uma coisa. Se permita sempre falar de Jesus, o resto é secundário. O resto você pode colocar quantas coisas você quiser, mas Deus é inegociável. É inegociável. Se você quer ver milagre na tua vida, é inegociável. Se você quer ver que a tua fé aumente, é inegociável. Você precisa ajudar. Cara, eu tô tentando fazer a minha parte do jeito que eu posso. Ajuda também. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Não falam só, a palavra foi aceito, não fala somente dele, mas também de nós. Que seremos aceitos, nós que queremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Então, quando nós temos fé, nós somos aceitos por Deus. E existe um monte de doutrina querendo surrupiar a glória de Deus, querendo falar que só vai para o céu se seguir a doutrina. Eu não vou ficar citando. Mas, por favor, se você crê em alguma igreja, vai no Google lá e escreve assim, ó. Se eu for X, eu sou salvo? Coloca o nome da doutrina e coloca a palavra. Se falar que sim, que é só por ela, é seita. É seita. E tem um monte de seita que usa o nome de Jesus, a cruz de Jesus, a Bíblia de Jesus, mas não segue os ensinamentos de Jesus, porque elas estão preocupadas na glória de si mesmas. Então, enquanto nós estamos aqui pregando ao Senhor crucificado, enquanto nós estamos aqui pregando o poder de Deus e a salvação e contando as histórias das pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor, que creram sem duvidar, tem pessoas aí que estão pregando o quê? Pregando doutrina, pregando nada, pregando o que elas imaginam. Você acha que vai ter transformação? Você acha que uma pessoa que não transformou a própria vida, que é um sacerdote de Deus, vai mudar quem? Não muda ninguém. E eu não falo isso com alegria, mas com pesar, porque eu sei que Deus teria muito mais para todos nós se nós fizéssemos da forma que Jesus ensina. Então eu gostaria, papai, mamãe, que talvez estivesse passando por essa situação que foi citada, saiba que talvez o teu filho possa ser um filho das promessas de Deus, mas o papai e a mamãe precisa buscar o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Porque enquanto você acredita que é o tratamento que vai fazer um milagre, não tem milagre sem Deus. Não tem milagre sem Deus. Eu já peguei crianças que não deveriam estar aqui, mas estão. Porque Deus é bom. Porque Deus tem um propósito. Então não adianta você ficar olhando as coisas e querendo deduzir o que é e o que não é. Deixa Deus ser Deus. Não importa se o teu corpo está velho, como de Abraão estava velho, de Sara estava velho, como de Rebeca, como de Raquel, como de Ana, que não podiam. E essas pessoas hoje fazem parte da nossa fé. Pessoas que tiveram um chamado para Deus, um propósito para Deus, que entregaram suas vidas ao Senhor, que descobriram o Senhor ao longo da vida, porque é assim que a gente vive. Deus é uma descoberta que nós precisamos fazer. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram. E é assim que nós devemos ser, uma descoberta eterna de encontrar o Senhor dentro de nós e dentro dos outros. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração. Se você conhecer alguma pessoa que está enfrentando esse tipo de dificuldade, compartilhe esse devocional, porque talvez o que esteja faltando não é o remédio certo, não é o dinheiro, não é o tratamento nem nada. Está faltando o Senhor, está faltando o amor, está faltando o arrependimento. Porque nós não vamos buscar a Deus porque nós queremos ter um filho. Nós vamos buscar a Deus porque nós queremos ter a salvação, porque nós queremos ter a eternidade, porque nós queremos ter histórias de amor para contar, porque nós queremos se sentir bem. Nós não suportamos mais. Todas essas mulheres, elas passaram por humilhação, onde as pessoas zombavam dela, tiravam sarro delas, das coisas que ela podia. E cada vez que um amigo, alguém tinha um filho e elas não podiam, aquilo machucava o coração de mãe, de pai. É duro ser impotente, mas pior ainda a gente saber que tem um Deus que pode nos ajudar e a gente fazer de conta que Ele nem existe. Não tem motivo para a gente se vitimizar, não tem tempo errado, não tem nada.
Se for da vontade de Deus, e se você tiver fé, você está sendo aceito por Deus e faz parte das promessas dele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.